Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal DK Despachante de Armas. Meu nome é Décio e hoje nós vamos falar sobre vários assuntos, né? Sobre o SEJACORP, sobre o possível revogaço aí do próximo governo eleito, né? Em janeiro e fazer vários comentários com relação a isso, tá? Não se esquece de deixar o joinha, de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, tá? E seguir também a gente lá no Instagram, né? Onde nós postamos lá, conforme vão saindo algumas documentações, a gente posta lá. Tipo CR, CRAF, né? Essas coisas mais básicas, né? Tem documento que infelizmente a gente não pode divulgar lá, tá bom? Muito bem. Então, falando sobre o SEJACORP, tá? Realmente a ideia do SEJACORP foi muito boa, né? Evita de você ficar levando vários documentos no Exército, principalmente quando tinha restituição, você tinha que ir lá, entrar na fila, várias filas, né? Piores até das que existem hoje, né? Quem mora em São Paulo, na capital, por exemplo, sabe como é que é a fila lá no Ibirapuera, né? O negócio não é fácil. Então isso veio a facilitar muitas coisas. Por outro lado, né, o sistema ele não atende às nossas necessidades. Por quê? Ele trava, ele às vezes funciona muito lentamente e aí não carrega a documentação, às vezes você não consegue subir um pedido, você não consegue imprimir um CRAF, uma GT, você não consegue. Então, isso são problemas que acontecem desde 2017, quando nós começamos a usar o SEJACORP. Até então era somente físico, né? Documentação física, indo presencialmente lá no quartel. Então, esse sistema, por exemplo, em outubro, né, não teve nenhuma atualização, né? Nós tivemos vários problemas para subir documentação e as pessoas, como da nossa cultura, né, do brasileiro, a gente sempre deixa as coisas para a última hora. E quando você deixa para a última hora, a ansiedade aumenta. A ansiedade aumenta, você começa a ter problemas aí com vários clientes que não entendem, né? Não sabem como é o funcionamento e acham que o despachante é ruim, que o despachante não corre atrás, que o despachante não faz isso, não faz aquilo, né? Isso é normal, tá? Para quem trabalha com processo sabe que o maior problema disso tudo é a ansiedade do cliente, né? Isso por falta do cliente mesmo, né? De não correr atrás das informações, não saber aonde ele está se metendo, né? Então as pessoas acham que basta tirar o CR, vai lá na loja, compra a arma, traz para casa, já sai portando, né? Ou que já vai ter direito ao porte. Quer dizer, são dúvidas e dúvidas e dúvidas e sempre as mesmas, né? Justamente porque o pessoal não procura informação, né? Infelizmente é uma minoria, mas essa minoria é a que justamente vai te dar dor de cabeça, porque são os ansiosos, né? E aí complica a situação com tudo que está acontecendo. Eu mandei diversos e-mails na DFPC, a DFPC tem um padrão de resposta, eu mandava a resposta para que eu entrasse em contato com as OMs, né? Aí passava os e-mails das OMs. Isso quando a OM responde, tá? Porque toda aquela lista que a DFPC passa para entrar em contato, você entra em contato e não tem um retorno porque eles não respondem. É simples assim. Então, realmente nesse quesito, né, o Exército presta um serviço muito ruim, não só em termos de sistema, como também de atendimento ao público. É péssimo, tá? Então, infelizmente é isso e quem paga é o cidadão, né? E a gente paga taxa para tudo que a gente vai fazer dentro dos processos, é taxa, é taxa, é taxa, é taxa. E de retorno não tem absolutamente nada, né? Então,
infelizmente é assim. Bom, com relação ao outro tópico, que seria a questão do revogaço, né? O revogaço, né, que eles já apelidaram disso, né? Inclusive o Flávio Dino, que é o ex-governador aqui do Maranhão, né, péssimo administrador, fez um governo péssimo, né? Não tem competência para estar na vida pública, tá? Mas o povo vota, né? O povo vota, continua colocando essas pessoas. Infelizmente, para a gente mudar isso, principalmente aqui no Nordeste, vai demorar muitos e muitos anos, tá? Bom, no caso específico do revogaço, eu já escutei de alguns juristas, né, que seria inconstitucional, que isso geraria um problema jurídico tremendo, porque iria lotar o judiciário com liminares, com várias situações jurídicas, né, e tal. Bom, e que seria também inconstitucional, né? Que esse revogaço seria inconstitucional porque levaria a um caos jurídico de entendimento de leis, do que podia fazer, do que não pode fazer. Então, só para a gente lembrar, né? Quando a revista Cruzoé, né, fez uma capa com o ministro Dias Toffoli, ela foi censurada, ela foi impedida de colocar. E isso é inconstitucional. E foi feito e ninguém se levantou. O Ministério Público, os advogados, ninguém se levantou contra o STF. Tá? E quando essa acusação foi para o STF, ele mesmo julgou do que ele estava sendo acusado. Ele inocentou ele mesmo. É inconstitucional. E ele fez. Quando o presidente da República, o Bolsonaro, foi nomear o Ramagem como diretor da Polícia Federal, o que aconteceu? Não deixaram. É inconstitucional. Por quê? Porque o presidente tem a prerrogativa de colocar quem ele quiser como diretor da Polícia Federal, diretor da Polícia Rodoviária Federal, e por aí vai. Isso cabe ao Executivo, não cabe ao Judiciário ou ao Legislativo entrar nessa seara, né? Inconstitucional. E o que aconteceu? Nada, né? Nós tivemos as questões de redução de impostos. Não cabe ao STF legislar, e eles legislaram sobre isso, sobre as urnas eletrônicas, sobre vários outros assuntos, e que é inconstitucional, né? O próprio inquérito do fim do mundo, né, apelidado pelo ex-ministro Marco Aurélio, né, porque é um negócio sem pé, sem cabeça, né, e que é inconstitucional, né? Um ministro, ele não pode abrir o inquérito, investigar e ainda julgar, né? Não cabe a ele, isso é inconstitucional. E o que está acontecendo? Nada. Está acontecendo nada. Então, não adianta ficar falando que isso daqui não é possível fazer, porque é inconstitucional aqui, é inconstitucional ali. Nós já vivemos num país em que os direitos constitucionais do povo não são cumpridos, não são levados a sério. Não existe mais a Constituição. Não existe mais. A Constituição que existe é aquilo que está na cabeça dos ministros. Você acha, então, que vai ter o revogaço? Ah, não, mas é inconstitucional, eles não vão fazer isso. Será? É isso mesmo? Não é? Então, eu digo com todas as palavras, o que ele prometeu, ele vai fazer. Se é inconstitucional ou não, ele vai fazer. Ah, mas não vai passar na Câmara. Pode ser que não passe mesmo, né? Que eles até cassem o decreto, que faz parte, né? A presidência da República faz o decreto e a Câmara pode cassar esse decreto, sem problema nenhum. Aí leva
Para onde? STF. O que vai acontecer no STF vai dizer que é constitucional. Porque em 2007, seu Fachin falou que as armas não eram propriedades, né? Que as armas pertenciam ao Estado e que era uma concessão do Estado para as pessoas. Ou seja, o Estado pode pegar a hora que quiser. Certo? A gente não pode ser juninho ao ponto de achar que as leis que não estão sendo cumpridas, que vão ser cumpridas agora com arma de fogo. Isso é absurdo. Né? É legal você trazer uma informação para tirar a angústia das pessoas, o medo das pessoas. Legal, bacana, mas trazer uma coisa que seja consistente. Né? O que está acontecendo, felizmente não dá para trazer boa notícia. O que vai acontecer, eu não sei, ninguém sabe. Ninguém tem informação do que vai acontecer. Como vai ser, de que forma vai ser esse revogaço, o que vem em cima desse decreto, porque ele vai fazer um decreto dizendo como vai acontecer e embaixo ele coloca lá que ele revoga todos os decretos anteriores. Pronto, está feito. E aí? Aí a Câmara, como eu disse antes, derruba. O que vai acontecer? Leva para o STF. O STF vai fazer o quê? Não, é constitucional sim. Conforme decisão do Fachin. Pronto. Está feito, meu amigo. Está feito. A gente vive num estado de exceção. Né? Quem não acompanha política, é bom começar a acompanhar política. Você saber como as coisas estão rodando no teu país. O dia que você for lá apertar, né, a teclinha daquele ser magnânimo, né, que aquilo, a urna eletrônica é maior que Deus, né? Aquilo é uma coisa fantástica. Né? Acho que a gente deveria montar até uma religião, um altar e colocar a urna eletrônica, porque ela é um ser sagrado, né? Inabalável. E por aí vai, certo? Então não adianta a gente trazer um monte de informação para deixar as pessoas contentes, não é bem assim, é assim e é pior, tá? Eu não sou, já falei isso, não sou advogado, eu não sou analista político, só que eu estou nisso daí desde 1986. Tá? Eu vi tudo acontecer, eu participei de tudo, como cidadão, óbvio. Né? Então eu vi, eu estava lá, né? Eu não nasci nos anos 80, não nasci nos anos 90, eu não comecei no tiro em 2000. Né? Então, a gente sabe do que é capaz esses caras. Tá? E tudo que ele prometeu, ele vai cumprir. No caso, o ex-presidiário, ele vai cumprir. Ele já estava falando, não é dúvida para ninguém, pessoal. Não é dúvida. Se é inconstitucional, se não é, não interessa. Quem manda no STF é ele. Basta ver o que aconteceu nas eleições. Né? Então, você tem dúvida que realmente o que vai acontecer? A única notícia boa, né, que eu vi através do Polon lá no Instagram, foi que ele compartilhou, né, um post do deputado federal Príncipe Felipe, né? É príncipe porque ele é da família real portuguesa, né? Então ele seria um dos herdeiros do trono, no caso do Império do Brasil, tá? Então por isso que é chamado Príncipe Felipe de Orleans e Bragança. E que ele está entrando com um PL, agora não lembro o número do PL, né? Que é para justamente levar para a Câmara para tentar barrar esse revogaço, tá? Que vai ter briga, tá? E que mesmo fazendo esse PL vai ser judicializado, vai ser levado para o STF. Então a briga vai ser grande, tá? Mas não pense
que existe solução milagrosa. Não, a solução está em nós, né? Nós temos a solução, o povo, tá? É o povo que vai ter que fazer pressão, ir para as ruas de forma ordeira e pacífica, fazer pressão, ir na frente do Senado, ir lá em frente à Câmara dos Deputados, fazer uma pressão para que não aconteça, tá? E vamos rezar aí pelo Brasil e por nossos familiares e amigos, porque aquilo que se avizinha para o próximo ano e para os próximos anos não vai ser fácil, tá? Não vai ser fácil. E quem inclusive começou a trabalhar, né? Muita gente começou a trabalhar como despachante, né? E devido ao decreto 10.629, né? Que não existe mais a atividade de procurador no Exército, né? Antes a gente tinha a atividade de procurador no CR, tá? E isso não é mais, não precisa mais, né? Porque foi revogado. Inclusive, quando eu renovei o meu CR, eu retirei essa atividade porque não precisava mais. Se caçar todos os decretos, nós vamos ter que pedir tudo de novo, né? Entrar lá, inclusive a atividade consta lá, né? Como procurador, ela tá lá e a gente vai ter que pedir e colocar de novo no CR, pagar mais uma taxinha lá e colocar no CR para que a gente possa fazer os processos físicos, né? Aquilo que a SIGECORP não precisa, né? Mas se der algum tipo de problema e você ter que ir no quartel, você vai precisar disso daí, tá? Então é isso, pessoal. Sei que ficou um pouco longo o vídeo, né? Mas a gente, infelizmente, não tem notícia boa, né, para passar para você. Não tem o que falar, né? A realidade, infelizmente, é essa. Ninguém sabe o que vai acontecer. A gente tem ideia, mais ou menos, do que possa acontecer, por aquilo que a gente já viveu no passado, tá? E é um retrocesso, né? É um tremendo retrocesso, vai ficar mais difícil, vai ficar mais burocrático, né? E bem mais caro, tá? Porque coisas piores virão. Então vamos torcer para que a gente tenha uma luz aí e consiga lutar, né? Por uma lei que venha e estabilize as nossas atividades e os nossos atletas profissionais, né, que trabalham, né, com isso, tá? Principalmente os empregos, né? Vocês já imaginaram a quantidade de lojas que nós temos hoje? Já imaginou a quantidade de clube que nós temos hoje? Quantas pessoas são empregadas nisso, né? Pelo último levantamento, me parece que era mais de 2 milhões de pessoas espalhadas aí pelo Brasil, trabalhando direta ou indiretamente na área de tiro, tá? E que vai acontecer com loja, com clube, com a gente, com nossas armas, com o nosso esporte, né? Então, é isso aí, tá? Então, não se esqueça de deixar o joinha, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, segue a gente lá no Instagram. Muito obrigado, saúde, força e união.